Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, bom dia e bem-vindos a esse momento de meditação da Palavra de Deus. Deixe já o seu gostei, talvez o seu comentário, só um oi, muitas vezes olá já serve. Isso já ajuda a sinalizar para o YouTube que o conteúdo é interessante. Hoje nós vamos meditar a Palavra de Deus para essa terça-feira, a 20ª semana do Tempo Comum. Essa passagem de Mateus capítulo 19, que é uma passagem sobre o camelo e a agulha, uma metáfora de Jesus, que pode nos ajudar a pensar hoje a palavra de Deus. Muito bem, vamos então começar a proclamação do Evangelho. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: então, quem pode ser salvo? E Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, caríssimos ouvintes do canal Católico, hoje nós temos essa interessante passagem de Jesus conversando com seus discípulos, explicando várias coisas. E Jesus já de cara ele desmonta essa chamada teologia da prosperidade. Abre aspas, dificilmente um rico entrará no reino. Fecha aspas. Isso é uma imagem bastante interessante que ele nos mostra o perigo da riqueza, na verdade, onde ele vai usar a imagem do camelo e da agulha, mas essa frase de Jesus que dificilmente um rico entrará no reino de Deus já demonstra por si só o perigo da riqueza e destrói essa teologia da prosperidade. Por que que a riqueza esconde perigos? Não porque ela é má em si. O dinheiro em si não é bom nem mal, não existe conotação moral no dinheiro. Mas porque a riqueza ela pode criar falsas seguranças, entre aspas, que podem de fato chegar até a substituir Deus com muita facilidade. E depois o problema da ilusão, da autossuficiência, que também está por detrás da riqueza, porque quem tem muito tende a confiar em seus bens e não na providência de Deus. E a providência de Deus é um mistério que age na nossa vida, só que pode ficar em segundo plano, já que a pessoa cria uma ilusão em cima dessa autossuficiência dada pela riqueza. E os discípulos, diante dessa afirmação de Jesus, se sentem um pouco perplexos, né? Ficam assustados com isso. E eles perguntam, então, mas quem pode ser salvo? Claro, a verdade é dura, mas quem é que pode ser salvo? Todos nós estamos presos a alguma coisa, seja essa riqueza que pode prender nossos corações, seja status, seja prisões afetivas, às vezes as pessoas são presas a afetos, qualquer coisa que pode, de repente, criar armadilhas para nós nesse mundo, podem limitar a nossa capacidade de entrar no reino de Deus. A resposta de Jesus, então, no entanto, vem como um raio de graça. Ele diz o seguinte, entre aspas, para os homens, claro, a salvação para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Abrindo aqui um raio de graça, uma possibilidade. Porque a salvação, ela vem da ação divina, que tem o poder de nos libertar dos apegos, enfim, do ego, das armadilhas desse mundo, etc. E depois vem essa pergunta de Pedro, na sequência dessa conversa. Nós deixamos tudo, bom, e te seguimos, o que nós vamos receber? E Jesus fala aqui de uma dupla promessa. Ele fala primeiro, sentar-vos-ei em 12 tronos, no versículo 28, que é uma promessa mais escatológica, e depois a recompensa que parece ser até paradoxal, mas recebereis 100 vezes mais, né? No versículo 29, e a herança da vida eterna, portanto, uma recompensa bastante alta, se a gente pode dizer assim, muito impressionante, essa recompensa. Mas as frases de Jesus, elas vão criando algumas inversões. No versículo 30 a gente percebe uma grande inversão que Jesus coloca para aqueles que aderirem ou não ao reino de Deus, mas é uma verdade espiritual. Muitos primeiros serão últimos e
os últimos serão primeiros. Isso aqui é uma inversão, porque a lógica do reino de Deus trabalha com essa inversão. Deus ele desmonta as nossas pirâmides sociais, de status, de sucesso e não sei o quê. E os verdadeiros ricos são localizados também dentro do reino de Deus, porque os verdadeiros ricos são aqueles que, como São Francisco de Assis, por exemplo, abraçaram a pobreza evangélica, como nós bem sabemos, e descobriu a verdadeira liberdade nessa pobreza evangélica. Bem, ligando os pontos para a nossa reflexão, a gente pode se perguntar primeiro qual é o nosso camelo, aquele grande impedimento em nossa vida, a necessidade de controle, talvez a dependência afetiva, talvez a busca de reconhecimento, pode ser o camelo. E depois, quando a gente de fato doa o nosso tempo, Deus vai nos dar a eternidade. E quando a gente perde tudo, é na verdade quando a gente herda tudo. Tudo isso é uma inversão, para a gente entender na nossa vida como é que Deus trabalha. Peçamos a Deus então a bênção para a nossa vida e para a nossa caminhada. O Senhor esteja convosco, que Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, o Senhor nos acompanhe, graças a Deus.